Olá, bem-vindo à lição Certeza da Salvação. Que tema importante esse. Importante nós termos a certeza que somos salvos em Cristo Jesus. E talvez essa seja uma dúvida na sua mente. Eu tenho certeza que no decorrer da aula nós vamos estar esclarecendo ela à luz das Escrituras e você vai ter a convicção desse grande presente que você já recebeu do Senhor Jesus. Para essa lição nós vamos abordar os seguintes tópicos. Como podemos saber se realmente nascemos de novo? A palavra de Deus garante salvação aos que creem. O Espírito Santo testifica que estamos salvos e evidências de uma vida transformada. Nós vamos usar um texto aqui para iniciar a abordagem, a explanação, que está em 1 João 5,13. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. Então, às vezes, conversamos com crentes cristãos muito antigos, e talvez até você já viu em um sermão de um culto público o pastor perguntar: quem tem certeza da sua salvação? E vermos poucas mãos se levantando e as pessoas em dúvidas, as pessoas com medo. E talvez isso possa apontar para uma estratégia de Satanás, de tentar roubar da gente a alegria da salvação, de podermos dizer que somos salvos em Cristo Jesus, de que essa salvação nos alcançou. Isso é preocupante e o nosso objetivo, o nosso desejo aqui é trazer afirmações bíblicas, versículos que embasem a realidade de que somos salvos em Cristo Jesus e que Satanás não pode roubar isso de nós e nem mesmo as nossas questões, as nossas dúvidas, porque a palavra de Deus é verdadeira, é fiel, como nós já trabalhamos nas aulas anteriores, e ela nos assegura a salvação em Cristo Jesus. Então, nós podemos ter certeza de salvação. Como eu sempre falo, essa aula vai ser uma aula muito objetiva, você precisa ler o material de base, e você pode deixar aqui também nos comentários as suas dúvidas, suas perguntas, que elas serão respondidas. Vamos adiante? A palavra de Deus nos assegura a salvação. Então nós podemos ter certeza na medida em que nós vamos conhecendo a palavra de Deus. E tem algumas perguntas interessantes para a gente começar essa reflexão. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa é uma primeira pergunta que você precisa fazer para você mesmo sobre a certeza da salvação. Você crê na eficácia do sacrifício vicário e na sua ressurreição? Ou seja, você crê que o sacrifício de Jesus em seu lugar, vicário significa isso, em seu lugar, ele é suficiente para promover a salvação para você? Você de fato crê que o que Jesus fez na cruz foi levar os seus pecados? Se você crê na eficácia, na suficiência do sacrifício de Jesus, isso aponta para uma certeza de salvação. Você confiou-lhe a sua vida e recebeu como seu Salvador? Você já fez essa confissão pública de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, Salvador pessoal da sua vida, crendo na suficiência do seu ato na cruz? Se você ainda não fez, que você possa procurar o mais breve possível algum irmão, um pastor, fazer uma oração em que você possa estar confessando seus pecados e reconhecendo Jesus como seu suficiente Salvador. Talvez você já tenha passado por essa experiência em algum culto público, de vez em quando é fornecida essa oportunidade, e também, independente disso, no dia do batismo, você vai passar por essa oportunidade de afirmar isso sobre a sua vida. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante na lição sobre o batismo nas águas. Mas seguindo aqui, eu quero que você reflita e você possa ler em mais de uma tradução e leia outras vezes esses versículos que nós vamos ler agora, que apontam para a afirmativa, a certeza da nossa salvação. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. João 1:12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Está lá em João 6:37.
Em 1 João 5, do 10 ao 12, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas 4 afirmações, esses 4 versículos, eles embasam essa certeza. Se você crê e for batizado, você será salvo. E quem não crer já está condenado. No segundo versículo, nós podemos ver que recebemos um direito através de Cristo Jesus por crermos na sua obra. Ele nos tornou filhos, nos deu a capacidade de sermos adotados pelo Pai. Ele, nosso irmão mais velho, ele, nosso irmão que proporcionou para nós, através da sua entrega, da sua dor, do seu sacrifício, proporcionou para nós sermos integrantes dessa família, sermos também filhos de Deus e adotados pelo Pai. E nós vemos aqui no terceiro versículo de João 6,37, que ele não rejeitará todo aquele que vier a mim. Isso é muito importante. Talvez você diga assim, mas eu já pequei tanto, eu já errei tanto, eu cometi tantas falhas na minha vida. Será que eu posso ser aceito por Deus? Eu tenho certeza que você está vendo esse vídeo, se você tem um interesse no batismo, se você está frequentando uma família de fé, uma igreja, se você está sentindo o toque do Senhor, é porque Ele está te chamando e Ele não rejeita, não faz acepção de pessoas pelos seus pecados. Ele enviou seu Filho para morrer por todos os pecados. Por mais que você possa dizer, esse aqui é terrível, esse pecado ele ofende muito a santidade de Deus. E eu digo a você que todos os pecados ofendem a santidade de Deus. Alguns pecados são mais intensos quanto a consequência, porém, nenhum pecado, ele pode nos afastar da oportunidade de reconciliação com Deus. Então, se você está vendo esse vídeo, se você está sensível ao Senhor, se você está buscando se batizar, pode ter certeza que você é aceito sim, que você é desejado. O Pai te ama, o Pai te quer, o Pai te chama para ser filho dele, para ter a certeza da salvação na sua vida. E no texto lá da carta de 1 João, nós vemos uma ênfase muito grande de que quem tem o Filho tem a vida eterna, e quem não tem o Filho não tem a vida. Então, que você possa ter o Filho, frisando aqui o que já foi mencionado no slide anterior, que você possa fazer uma oração de entrega, de ter Jesus como seu suficiente Salvador. Não é por atos de merecimento, nós não merecíamos, nós fomos agraciados com seu sacrifício e temos a oportunidade de ter Jesus na nossa vida. E porque temos o Filho, temos a vida. Prosseguindo, então tem algumas referências bíblicas aqui para você olhar em casa, ler, mas que elas apontam para quê? Para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então o Espírito Santo produz em nosso espírito o conhecimento e a convicção de que estamos salvos e somos filhos de Deus. Talvez, enquanto eu estava no slide anterior, lendo a palavra de Deus e trazendo para você a consciência de que os seus pecados eles não são capazes de anular o favor de Jesus na cruz por você, de que você é amado, é desejado, de que você pode ser filho, pode passar por esse processo de adoção, de regeneração. Talvez enquanto você ouvia e assistia a essa aula, no seu interior o Espírito Santo já produzia esse convencimento e essa certeza, testificava no seu coração de que de fato a salvação é para você, que o Senhor te alcançou, te encontrou na condição que você estava, obviamente, para seguir num processo de transformação e de santificação, lição que nós vamos ver daqui um pouquinho nas próximas aulas, mas que você possa entender que assim como você está, Deus te chama, Deus te quer, e o Espírito Santo é quem está confirmando isso no teu coração, te dando a certeza de que a salvação é para você, a certeza de que você tem salvação em Cristo Jesus. Algumas evidências, elas se tornam muito nítidas na vida de quem tem a certeza da salvação. Como é que eu posso, então, evidenciar isso? Como é que
a gente tem alguma confirmação de que carregamos nas nossas vidas a salvação de Cristo Jesus. Alguns frutos, eles são muito evidentes, né? A obediência e amor aos mandamentos de Deus. Então, se você tem a certeza da salvação, você vai buscar obedecer, amar os mandamentos do Senhor. Por quê? Porque o nosso Pai nos ama e tudo que Ele manda na sua palavra a gente fazer é para o nosso bem, é para nos trazer vida e trazer vida com abundância. Então a gente começa a se apegar com amor à palavra de Deus. E talvez você diga assim, tem coisa que a palavra de Deus diz para mim que não é lícito fazer, não é sábio fazer, não é bom fazer, não vai resultar em algo bom para mim fazer. É justamente para nos preservar e para nos trazer o bem, né, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso corpo e em tudo que nos envolve e, obviamente, apontando para a vida eterna. Então, obediência à palavra de Deus é uma das evidências da certeza da salvação. O amor fraternal, talvez antes de você ter a salvação de Cristo Jesus, antes de você provar do amor de Deus por você, entregando seu filho naquela cruz, você não conseguia ser tão amoroso pelas pessoas, mas quando o amor de Jesus te encontrou, você passou a ser mais amoroso, você passa a olhar as pessoas e desejar também que elas provem desse mesmo favor que você está provando de salvação, de transformação sobre a tua vida, e isso é uma evidência de uma vida transformada, de uma convicção de salvação. Vontade de adorar ao Senhor. Talvez você esteja provando desse tempo, né, do nada, não tem explicação. Eu tenho uma vontade de chegar no culto público, erguer minhas mãos e adorar a Deus e dizer aleluia, glória a Deus, e até mesmo na minha casa eu coloco um louvor a tocar enquanto eu estou fazendo minhas atividades e me dá uma vontade de glorificar a Deus. Às vezes eu choro, às vezes eu não entendo, às vezes eu me arrepio, e tudo isso é muito gostoso e não tem explicação mesmo, porque é um toque sobrenatural de Deus nas nossas vidas. A salvação nos encontra de maneira que nós temos uma nova natureza. Não a natureza corrompida pelo pecado, mas a nova natureza de Deus, a nova vida em Deus, o nascer de novo que nós falamos na aula passada, esse novo nascimento produzindo em nós um coração de adorador, né? Uma vida em adoração a Deus. Desejo de testemunhar, esse entusiasmo que você não consegue conter no seu coração. Olha, eu ganhei um presente imensurável. E esse presente está disponível para meus vizinhos, meus amigos, meus parentes, para as pessoas que me cercam. Eu preciso compartilhar isso. Esse desejo de compartilhar, de testemunhar da obra de Deus na tua vida e também da oportunidade que as pessoas têm de provar dessa mesma obra na vida delas é uma evidência de que fomos salvos. E a vivência do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, a gente vê o apóstolo Paulo falando a respeito do fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é como se fosse uma bergamota. É um fruto com muitos gomos. E esses gomos são amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 gomos do fruto do Espírito e eles precisam estar em evidência na nossa vida. Talvez você diga assim, eu até estou provando de um amor muito genuíno, porque o amor do Senhor me alcançou, mas a paciência, ela é um gomo que não está muito exercitado. E às vezes a gente vê, né, seguindo a analogia da bergamota, um gominho um pouco menor, né? Mas nós devemos buscar uma transformação plena, né? E uma assimetria de todos esses gomos, ou seja, que a nossa vida esteja refletindo bondade, amor, fidelidade, paciência, domínio próprio. Todos esses gomos estejam evidentes na nossa vida. E essa não é uma tarefa de hoje. Talvez você diga assim, então eu não estou pronto para ser batizado porque eu não tenho todos eles em evidência. Eu digo para você que não. Você não se batiza porque é perfeito. Você se batiza porque aquele que é perfeito te encontrou e ele vai te conduzir à perfeição. Mas essa é a tarefa de toda uma vida. Toda a nossa trajetória cristã na Terra vai ser buscando o aperfeiçoamento
buscando ser frutífero no Espírito e, obviamente, evidenciar todas essas benevolências e virtudes que são citadas lá em Gálatas 5. Para a gente concluir, então, vamos fechar aqui com João 4,47. Quem crê tem a vida eterna. Então, outro remédio eficaz é meditar nos textos bíblicos que garantem a sua salvação, como aqueles 4 que nós vimos nos slides anteriores. Lembrem, por exemplo, das palavras do próprio Jesus, que é essa: quem crê tem a vida eterna. Creia, e a vida eterna será confiada a você.